Bem-vindo a mais um Chalusa Talks. Hoje nós estamos aqui com a Alessandra Crisanto. Alessandra, bom dia. Olá, bom A dia. Alessandra é especializada em educação internacional e ela tem uma empresa de assessoria para quem quer vir estudar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. É isso, né, Alessandra? Isso mesmo. Alessandra, conta um pouquinho da sua história. Como é que começou isso? Uau, faz tempo, tá? Eu não comecei exatamente aqui nos Estados Unidos. Então eu sou advogada, minha formação, né? Eu estudei fora. Eu morei em mais que um país, eu morei na Austrália, morei na Nova Zelândia, morei em Israel. Ah, não sabia disso. Eu já conheço mais de 30 países, então eu tenho um histórico bem, né, forte com a educação internacional. Depois que eu morei na Austrália, eu sempre advoguei para empresas internacionais. Certo. E aí eu comecei fazendo, comecei com um escritório, eu cheguei a ter 40 escritórios de intercâmbio no mundo Olha, todo. que legal. E aí, num dado momento, isso faz bastante tempo, faz uns 6 anos, eu vendi essa empresa para um grupo internacional, um dos maiores, que é o do terceiro grupo educacional, maior grupo educacional do mundo, dono de muitas faculdades. E eu virei diretora América Latina desse grupo. Olha, Tá. que legal. E isso tudo parece assim, né, maravilhoso, e foi maravilhoso. Ocorre que quando veio a pandemia, tudo fechou. Nós Faculdade, fechamos tudo. tudo, todas as faculdades, tudo fechou. A Travou o operação mundo inteiro, travou. Travou e ninguém sabia quando ia voltar, né? E foi nesse período que eu mudei totalmente meu estilo de vida. Eu fui morar, eu conheci meu atual marido, eu fui morar numa praia, numa ilha no Brasil. Eu fiquei grávida depois já com uma certa idade, né? Foi na pandemia, então. Foi na pandemia. Eu vou fazer 50 anos, né? E eu fiquei grávida e não imaginava e tive um bebê, né? O meu pequeno presente de Deus aí, que tá aqui hoje, né? E aí, com essa gravidez, veio muita... Você começa a se... Vocês ainda não têm filho, né? Não. Mas você começa a pensar, pô, aonde que eu vou criar meu filho? E como eu já tinha tido muita visão, eu conhecia a escola no mundo todo. Estados Unidos, eu conhecia todas as high schools daqui da Flórida, de Boston. E eu via... Você não tem nada que se compare no Brasil. Não. Então, eu até tinha uma vida bem legal, tinha segurança, mas eu falei, aonde esse menino vai estudar? Eu já comecei na barriga ali, fazer os planos da vida dele, né? É porque a gente pensa em tudo, né? Aqui, segurança, educação, é muito diferente. Não dá para comparar. Hoje, quando me perguntam Brasil e Estados Unidos, eu falo, seria injusto, não tem grau de comparação. Não, não tem. E aí, né, como o universo conspira, né, ele trabalha quando a gente... Uma faculdade dos Estados Unidos me chamou para trabalhar, mesmo na pandemia. Eles falaram, uma hora vai acabar e eu quero entrar no mercado brasileiro. E eu falei, olha, seria legal, mas eu não estou fazendo isso mais, não quero, estar aposentada, né? Então não vai dar certo, eu não queria muito. Eu falei, não vai dar certo porque... Inclusive, fazer faculdade nos Estados Unidos é caro, para o brasileiro não dá, não pode trabalhar. E aí eles falaram, a nossa faculdade tem essa autorização para trabalho. Aí eu falei, como assim? Trabalhei 20 anos Isso não existe, né? Isso não existe, já achei que era golpe. Aí eu falei assim, gente, eu trabalhei 20 anos com isso e desconheço o fato, né? Estudar e de trabalhar estudar ao e mesmo trabalhar tempo. ao mesmo tempo. E eles me garantiram. E na época eu tinha uma situação assim que eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. Porque eu não indico ninguém fazer uma coisa que eu não passei por isso. Sim, isso é a Eu melhor tenho coisa. como lema de vida, né? Para eu indicar você, eu tenho que te conhecer. Com certeza. Então eu falei para eles assim, me dá uma bolsa e deixa eu ver como é. Se tiver bom, se eu gostar, se for verdade, eu falo para todo mundo. E eu vim com o peito aberto. Na pandemia, no avião veio eu, meu marido e meu filho. Eu não estou mentindo, eu tenho um Quanto vídeo. tempo tinha seu filho? Meses. Botei ele na mala e falei, vamos embora, é agora, né? E a gente queria viver essa experiência, era um momento de como se fosse um sabático para nós, Certo. né? Porque tivemos um bebê, meu marido trabalhava em plataforma de petróleo, ele também não queria mais aquilo, a gente precisava ver o que a gente ia fazer da nossa Uma vida. doideira trabalhar na plataforma, eu ouvi falar. Doideira, ele trabalhava e assim, se ele continuasse, a gente ia ficar meio sozinho, porque ele ficava Entendi. um mês, então a gente não queria essa vida. Então a gente estava buscando o que a gente ia fazer da vida. E aí eu vim para uma faculdade em Nova York e aí eu já comecei com meus testes, né? Eu falei, deixa eu ver se essa verdade, essa história de trabalhar aí mesmo. Eu já vim achando que era golpe. Aí eu falei, não é possível, preparada, né? Porque eu falei assim, não é possível que ninguém fala nisso. Não é possível. Então eu falei, eu já vou procurar um emprego. E em 15 dias
antes de começar a faculdade, eu procurei emprego. Falei, eu vou começar com... Na época estava todo mundo falando de imigração. EB2NW, os vídeos. Eu falei, daí eu já uni o útil ao agradável. Eu falei, eu vou procurar emprego, eu já sou advogada, eu tenho LLM. Eu vou procurar emprego em escritório de advocacia para ver se é verdade também essa história de EB2NW. Foi essa minha... Eu nunca falei isso para ninguém. Olha, que legal, exclusivo. Eu nunca falei isso pra ninguém. Foi essa a minha intenção. Eu falei, vou ver se isso aí é verdade. E aí, joguei meu currículo e na primeira entrevista a mulher me contratou. No dia que eu comecei a estudar, que eu estava legalizada trabalhando. Porque é esquisito, né? Você fala do melhor produto que todo mundo quer no mundo é poder estudar e trabalhar nos Estados Unidos. E como assim ninguém fala disso e isso existe? E é imediato. É imediato, é rápido, é barato. Foi isso que você estranhou, né? Fala, todo mundo quer isso, Até hoje tem muita gente que... Hoje eu vi um comentário, achei engraçado. É normal, né? No Instagram, essa consultoria é muito duvidosa. E tá tudo bem. Porque realmente, só que hoje eu não tenho noção mais quantos clientes eu já tenho, tá? Passou de 5 mil. Porque muita gente desconfia. Muita gente desconfia. Você está falando num universo aí de Brasil que é, sei lá quantos milhões de habitantes, 250, realmente ninguém conhece. Então eu vim, trabalhei, eu fui pedir o meu tal do Social Security, que isso daí eu sabia que era importante aqui. Porque eu já conheci os Estados Unidos e falava, sem Social Security você não é nada. Você não faz aqui. nada, Faz né? nada. Você não compra o carro. Não vai nem na academia. Não, aqui, para ir na academia, eles pedem. Então, assim, para você ter o tal do poder de compra que tanto falam, eles não contam a verdade que você tem que ter um social, senão você não tem porcaria de poder de compra nenhum. Não tem crédito, não tem crédito. Nada. Então, quando eu vi que isso eu já ia ter, eu falei, tá tudo dentro da legalização? Tá. Tanto é que eu tive autorização da imigração para trabalhar. Então, tá tudo bem. E aí eu não entendia por que ninguém divulgava isso, mas porque são pouquíssimas faculdades que têm essa autorização do governo, né? E aí eu trabalhei em escritório de advocacia, e aí quando você chega aqui, se abre um universo de oportunidades, né? Então isso tudo é que eu falo demais, né? Era para contar como que eu comecei. E aí tem uma longa história ainda. Quando eu vi aquele mercado, eu vi que esse mercado estava na mão de estrangeiros. O brasileiro, eu fui a primeira a fazer esse programa. Estava totalmente inexplorado, Totalmente inexplorado. Aí eu fiz uma proposta para eles, né? Para o grupo de universidades e falei, eu quero exclusividade nesse mercado. Eu me tornei como se fosse uma sócia desse negócio. E eu falei, isso aqui é bom demais, gente. Eu preciso falar. Eu não queria. Eles me aliciaram. Vamos trabalhar com a gente? Eu falei, não quero. Eu falei, gente, eu tenho um propósito, tenho obrigação de fazer isso. E na época eu já tinha um Instagram legal, eu já viajava demais. Aí eu comecei a falar no meu Instagram. E here we are. Aqui estamos nós. Deu mais certo do que você imaginava. Deu muito certo e eu fiz muito corretamente. Eu fiz questão de, enquanto eu trabalhava no escritório de advocacia, eu fazia para os clientes só dos escritórios, embaixo da umbrella deles, porque eu ainda não tinha minha própria empresa, né? E eu estava sempre protegida por advogados. Para ter certeza ainda. Lógico. E os advogados não conheciam. Aí eles iam investigar na lei. Realmente isso aqui é bom demais. Mas posso te falar, até hoje no Brasil, muita gente desconhece disso. A maioria. Sabia. Até a primeira vez que eu conversei com você falou isso para mim, eu falei assim, não, Keta. Eu falei pra Keta, né? Eu falei assim, será? Porque o sonho de todo mundo, porque assim, você vem para os Estados Unidos, a gente sabe que a gente vai gastar em dólar. Hoje, vezes 6, né? Então, para estudar, é só dinheiro que vai. Não é dinheiro que vem. Sim. E aí você ter condição, por exemplo, vamos para os Estados Unidos, mas eu consigo bancar meu estudo lá com uma autorização de trabalho, porque é muito sério isso, né? Você trabalhar sem autorização, você fazer as coisas aqui fora da lei, é muito sério para o americano. É muito sério. E você conseguir fazer isso... É crime a maioria das coisas. É crime, E aqui exato, na cadeia mesmo, exato. não é no Brasil. E você conseguir fazer isso, você trabalhar, você estudar, e a sua vida aqui pagar o que você quer, o seu propósito, é fantástico. E pouquíssima gente, fecha muito. Então, assim, a pessoa consegue trabalhar aqui, estudar e pagar isso. Tudo bem que ainda assim, estudar aqui nos Estados Unidos comparado com o Brasil, é bem caro, bem mais caro. O que você acha disso? Sim e não, mas vou te dar a boa notícia, né? Quando eu observei, aí que tá, por isso que também é o pulo do gato. Quando eu vim para cá, eu tive uma bolsa. E eu falei,
tudo na vida é conhecimento, né? Eu cheguei nas faculdades que eu comecei a trabalhar e falei assim, olha, você já parou para pensar que tem um mercado brasileiro gigante, só que você precisa fazer um preço melhor. Então, hoje, um dos meus trabalhos é assim, eu batalho, vocês não têm noção o que é o trabalho de bastidores. Eu sou chata, eu fico implorando para eles darem bolsas para os brasileiros. Você tem bolsa para brasileiros? Tem bolsa para brasileiro, Não é 100%, ainda algumas a gente até consegue, mas a bolsa parcial ela é garantida comigo. Então, como é que eu faço isso? Contar o segredo do meu negócio. Eu falo, ó, eu tenho aqui 1.000 brasileiros para te colocar, só que eu quero esse preço aqui, é garantido. Então, e eu faço não essa adianta intermediação. o brasileiro também ir direto na faculdade? Não vai ter, porque eu já fecho num contrato. Por isso Legal. que eu falo que eu tenho as exclusividades. Então, tem até gente que comenta, é mentira, você vai ver nesses comentários, é mentira, só ela tem a faculdade? Não, é que eu faço uma negociação especial para o meu público. E como a gente tem muita gente, as faculdades começaram a entender. Eu, além de negociar uma bolsa, eu negocio que seja parcelado. Você não tem noção, eles não sabiam como era isso. E aí eu falei, olha, eu quero você tá parcelamento. me fazendo querer voltar a estudar, viu? Então, começa a ficar muito interessante. Fora que, no topo de tudo isso, olha como é legal quando a experiência aqui. Sim. Porque eu fui trabalhar com a imigração, eu descobri que o que aprovava visto, que essas coisas, é a área STEM. É o STEM, a bola da vez, você tem que fazer STEM. E o que é STEM para você? Não sei se você sabe. Não, vamos lá. STEM é uma sigla para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Maths. Só que dentro disso, aí você fala, eu sou marketing. Não, eu estudei Digital Marketing e é STEM. Porque tem uma lista gigantesca. Então, eu me especializei nos cursos STEM. Por quê? Porque é o que, por que você falou que dá vontade de estudar? Porque você ainda vai ter um mega diploma nos Estados Unidos. É por isso. Eu pensar assim, eu tenho no meu currículo uma faculdade em Miami, vamos supor. Você imagina isso no mercado de trabalho? Até se eu não quiser, por exemplo, no futuro ficar nos Estados Unidos. Exatamente. Vou falar que eu quero ir para o Brasil ou para a Argentina. Para qualquer lugar. Eu tenho uma formação nos Estados Unidos. Para qualquer lugar. Meu marido teve proposta para trabalhar em Dubai. Então, depois que você tem um mestrado nos Estados Unidos, não, ele tinha estudado fora já. Mas ele fez mestrado aqui. Não. Ele fez fora. Fez fora, Mas o que eu quero dizer assim como ele, outras pessoas, você não pode pensar só em ficar aqui. O mundo é muito grande. Às vezes você quer ficar morando um ano em Dubai, só que se você tiver um mestrado nos Estados Unidos, um bacharelado ou um diploma, abre a porta para o mundo. Sim. Abrem-se as portas para o mundo. Em qualquer lugar, até para você trabalhar no Brasil, eu sempre pensei nisso também. Quando eu não vim para ficar. Eu falei, quando eu voltar, eu posso trabalhar remoto para uma empresa americana e ganhar em dólar. É verdade. Isso aí é uma sacada violenta. E tem muito que contrata. Tem muita gente. Eu fui contratada no Brasil para trabalhar para uma empresa americana. Que legal. Então, assim, isso acontece direto. Hoje eu sou uma empresa americana, eu tenho 40 funcionários no Brasil. Você entendeu? E eu consigo pagar até melhor, porque o custo é em dólar. Com certeza. Então, é muito bom. A gente vê muitas vantagens. Então, resumindo, não é mais caro. O preço que eu tenho hoje com as bolsas é preço de escola de inglês. Que legal. E aí com você, né? Isso. Conosco. Porque na porta da faculdade. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ideia de custo, mais ou menos, Temos. de estudo aqui? A gente tem cursos que vão... A grande maioria é $700 por mês. Até um pouquinho menos. Não, isso que você falou agora de preço de escola de inglês. É porque a gente foi ver uma escola de inglês que era $775 por mês. Os meus mestrados vão ser mais em conta por causa das bolsas. E ademais, como é num modelo EAD com aula presencial no final de semana, né, você não precisa ir todo dia na escola. Então, torna ainda mais barato. E com autorização de trabalho. Com autorização de trabalho. Você não precisa ir todo dia, você pode trabalhar e esse preço. Exatamente. Gente. E vai te dar o quê? Você vai te colocar no mercado de trabalho. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa autorização de trabalho. Eu sei que aqui tem o CPT e o OPT. Sim. É alguma dessas duas? Sim. Como que funciona isso? É legal, muito inteligente sua pergunta, né? Eu não inventei o CPT e o OPT, né? Eu adaptei nos cursos que eu trabalho. Então, como é que funciona? Ao longo do curso, você faz o CPT, que você pode trabalhar durante o curso inteiro. Apesar de algumas pessoas acharem que é só meio período, não é. Tá? Então, algumas faculdades que são autorizadas pela imigração, elas podem te dar a partir do primeiro dia o direito a trabalhar.
tá? Então você já chega realmente trabalhando. Desde o primeiro dia, tá? E aí, após o término do curso, como é STEM, a maioria dos meus cursos, né? Você vai ter 3 anos para ficar no país só trabalhando, sem pagar escola e sem ir à escola. Então ele te dá... Então, tipo assim, você fez 5 anos, por exemplo, de faculdade, 5 anos trabalhando com o CPT, é isso? E aí acabou, você às vezes tem 3 anos de OPT. Tem. Deixa eu te dar um exemplo de um aluno que veio fazer um bacharelado. Ah, perfeito. Ele vai fazer 3 anos de bacharelado, 3 ou 4, se ele quiser acelerar. Aí como é STEM, ele tem 3 anos trabalhando. Nossa. E depois ele vai fazer um mestrado. E depois ele tem mais 3 anos trabalhando. E deixa eu te fazer um projeto de 11 anos. Então, e deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que ele queira aplicar para um green card futuramente. Esse processo influencia em alguma coisa de, tipo assim, atrapalhar? Porque às vezes você está com um processo de visto de estudante aqui, tentando entrar para um EB2NW, vamos supor. Eu adorei sua pergunta, porque é curioso. Eu fico até meio assim, eu falo, como é que a pessoa me pergunta isso? Desculpa. Acabou comigo. Agora eu vou explicar. Tá bom. Desculpa, eu tive que... Por quê? Para e pensa. Você está estudando inglês. Sim. Sim, um EB2NW, eu não sou advogada de imigração, mas eu tenho uma boa noção. Eu falei EB2NW porque é o que me veio na cabeça. Para começo de conversa, para explicar a sua primeira pergunta, pode. Você pode, a partir do primeiro dia, aplicar se você quiser, não tem essa... Só que o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Muitas pessoas estão nesse processo, ele demora 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, e enquanto ele está fazendo o processo e aguardando, o que ele está fazendo? Ele está estudando inglês, certo? E aí, quando ele está estudando inglês, normalmente ele está fazendo o quê? Trabalhando ilegalmente. Ilegal. E aí você me pergunta se o meu que dá o trabalho legal atrapalha? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é normal, nenhum. Desculpa. A sua pergunta ela é super... todo dia porque, a pessoa assim, me pergunta isso. A gente tem um pouco de receio de... Porque a gente sabe que a imigração americana é uma coisa muito séria, né? Então, tipo assim, às vezes uma vírgula que você escreveu errado no seu DS-160, lá no Brasil você não vem pra cá. É isso aí. E pegam então, mesmo. Pegam, exato. Eu vejo cartas... Porque assim, o meu programa não é um green card. Eu gosto de deixar esse legal disclaimer. Sim, não é um green card. É importante que o visto de estudante você tenha um projeto que você pode voltar para o país. Se acontecer de você ter uma oferta de emprego aqui, que acontece muito, aí é um segundo passo. É um outro processo. Mas o que é importante, como eu tenho muito conhecimento, eu falo, o que você não pode fazer, porque a imigração é sério, é fazer um projeto imigratório e fazer coisas erradas. Então, quem está trabalhando ilegalmente, eu não julgo, mas normalmente, como o brasileiro antes não tinha essa opção e ele ficava trabalhando no curso de inglês, quando ele chega na entrevista de green card, eles falam, e aí, o que você ficou fazendo esses 5 anos aqui? Como é que você trabalhou? Eles pedem conta bancária, eles pedem tudo. Então, o que eu falo? Busca uma legalização. Sim. Além do mais, eu não vendo o meu curso apenas como um trabalho, é uma proposta acadêmica. Sim. Um possível green card, ele precisa que você tenha um bacharelado, um mestrado. E se for na área STEM, é o que eles mais aprovam. Então, a gente tem esse produto para você melhorar como profissional. Inclusive, eu tenho propostas acadêmicas que se o cliente for sério, ele pode ficar até 11 anos trabalhando e estudando no país. É uma vida. É uma vida. Você consegue fazer sua vida em 11 anos. Dentro da legalidade. Construindo crédito, pagando imposto, normalmente trabalhando em empresas grandes. Eu tenho clientes trabalhando no Wells Fargo, Bank of America, Facebook, Google, tudo. Exato. Porque ele está dentro da legalidade. E é muito mais fácil essa pessoa conseguir um green card futuramente do que às vezes o que veio com visto de turista, esperou vencer o I-94, o I-94 e depois tentou um de estudante, foi negado e aí foi não sei o quê, né? Porque a pessoa tá certinha aqui, tá agindo, tá pagando imposto, tá trabalhando com autorização, tá estudando, tá oferecendo para o país, né? A gente não quer tirar vantagem disso, mas o Trump falou que para ele um diploma nos Estados Unidos tinha que vir junto com o green card. Exato, ele falou que eu ia falar, isso foi uma das propostas dele. Então, e logo o Trump, que todo mundo tinha medo, é a proposta dele de campanha. Exato. Por quê? Porque os Estados Unidos, gente, é a primeira economia do mundo. Sim. Primeiro país em educação. O que ele precisa? De gente, de talento. Só que ele não quer qualquer um. Ele não quer o cara que entra ilegal, ele quer o cara que vai produzir aqui. Então ele quer médico, ele quer dentista, ele quer pessoas de marketing. Falta aqui, hein? Muito. Eu tô vendo aqui em Orlando, tudo, né? Engenheiro, médico, nurse enfermeiro. Muito. E tá faltando muita mão de obra aqui. Quando as pessoas me perguntam, eu tento, né, não vender isso como
pô, tem emprego nos Estados Unidos? Você tá aqui, o que você me diz? Eu falo pra Kathleen, se você falar de qualquer McDonald's que você vai ter uma placa, hire. Em português, todos, você já viu? Já todos os comércios aqui Naquela na Lowe's, Ross, na Ross, tudo na em Target, português. todas as lojas precisam de mão de obra. Estados Unidos, não é à toa que ele tem o maior programa de imigração do mundo, ele precisa de profissionais. O maior problema das empresas aqui é a falta de funcionário. Só que, não sei se você sabe, uma empresa que contrata um ilegal começa por $20 mil a multa. Então, o que eles mais querem? Que você possa trabalhar legalmente. Exatamente. É esse o segredo. Por isso que eu digo que no meu curso, ainda que eventualmente você pague um pouquinho a mais que uma escola de inglês, se você fechar a conta, outra conta que eu gosto de fazer, no OPT, que é os 3 anos que você não paga escola, se você fizer isso daí que você está legalmente ganhando, sai muito barato. Então, esse curso, ele te traz uma legalidade, ele te traz a qualificação e a oportunidade de trabalhar na América. O que mais você quer? Cenário perfeito. Cenário perfeito, entendeu? E me fala uma coisa, vamos supor, o brasileiro que está em casa agora, o João Pedro está lá em casa, ele não fala inglês. Existe alguma possibilidade dele se enquadrar nesse seu programa ou só quem é fluente? Não precisa ser fluente, mas eu também não posso mentir que você não precisa do inglês. Então, o inglês é intermediário, tá? E foi uma outra característica da minha consultoria que se você procurar na internet, eu comecei a falar muito disso, eu fui pioneira do Duolingo. O Duolingo é um teste muito mais acessível do que o TOEFL, então todas as faculdades hoje, Harvard aceita o Duolingo. Né? A Harvard aceita, as maioria das faculdades aceitam. Então é um inglês intermediário. Para você ter uma ideia, com as minhas faculdades, você tem que tirar 55%, se você acertar da prova, você já passa. Metadinha? Metadinha. E ainda, na nossa consultoria de cortesia, eu tenho professores à disposição para treinar você para passar na prova. Sim, a gente quer que você venha. Então, eu vou dar essas aulas. Foi uma coisa que eu inovei, é recente, mas eu tenho 2 professoras, vou colocar mais, porque elas já estão com a agenda lotada. A gente dá as aulas do Duolingo para você passar. Para finalizar, última pergunta, até para o povo que está assistindo a gente se inspirar, você tem alguma história de sucesso na sua carteira de cliente que saiu do Brasil, veio para cá, estudou, trabalhou e teve sucesso? Tem vários. Pode contar um Serve pra gente? Você? Serve eu, não, mas certeza. eu não conta, né? Eu considero que o meu caso foi de bastante sucesso. Com certeza. Quando eu tinha 1 mês aqui, me ofereceram um green card. Um green card com uma posição que já estava aprovada. Então, mas não vamos falar sobre isso. Olha. Agora eu vou falar um caso que eu achei muito legal. Eu tive um cliente que ele tinha tido no Brasil 3 vistos de estudante negado, tá? A gente fizemos um visto dele, foi negado de novo. Aí eu falei, não, a gente não vai desistir. Nós fizemos uma espécie de defesa. Ele chegou aqui, veio com a família inteira. Ele estava numa situação bem complicada no Brasil, ele tinha tido ameaça de sequestro, etc. Assim que ele chegou, ele foi contratado no nosso programa para trabalhar na presidência, né, na vice-presidência de um grande banco, um dos maiores aqui dos Estados Unidos. Que ele está extremamente feliz, né? E posso contar mais um? Pode, É que claro. assim, tem uns que eu me apaixono pelos casos, né? Também tem um casal que os 2 vieram estudar. Poxa, eles eram muito talentosos, mas ganhavam pouco no Brasil. Sabe aquela coisa de talento desperdiçado? Eles chegaram aqui, gente, eu não vou falar quanto eles ganham, porque é sacanagem. Eu não fico me colocando assim, porque eu acho que cada um mas juntos, cada um tem um salário maravilhoso. Eles moram na frente da praia, eles estão na área de TI. Eles têm assim, um padrão de vida que acho que eles nunca sonharam no Brasil, e eles já tiveram a empresa oferecendo green card para eles. Olha que legal. Então, assim, eu fico até arrepiada, porque são pessoas que um dia entraram na minha consultoria e não sabiam nem o que iam fazer. E eles... A pessoa não tinha perspectiva, não tinha às vezes nem esperança que daria certo. Eu acho que esse daí estava ganhando $3 mil no Brasil, bem desacreditado. Agora eu sei que você faz tempo que você saiu do Brasil, mas o que dá para fazer com $3 mil? Você, seu marido e seu filho. No Brasil? Gente, é melhor não falar, porque se eu transformar em dólar... Porque a nossa cabeça hoje está em dólar. Sabe qual é o salário mínimo do Brasil? $253. Gente, é triste, né? É bem triste, nossa. Não, isso é chocante. Eu vi esses dias, eu fiquei chocado. Aí eu falei, o pessoal tem que vir estudar e trabalhar aqui nos Estados Unidos para começar a
É que o mínimo tá dando $2.000. Ah, é mínimo. É difícil Então, alguém chegar aqui e não ganhar $2, $3 mil. Você quer falar alguma coisa para os nossos seguidores? A maioria é brasileiro, né? Claro, gente. Primeiramente, eu queria dizer que eu amo meu país, né? Nós gostaríamos de que o Brasil desse oportunidades para os jovens, principalmente, ou até para pessoas, né? Eu tenho muito estudante com mais idade e oportunidades de vida, né? Eu falo, quando você vem para os Estados Unidos, você não muda a sua vida, você muda das próximas gerações. Porém, é importante que a gente, tendo essa oportunidade, você venha para cá, aprenda coisas novas, melhore seu currículo, ganhe sim em dólar e muda a vida da sua família inteira. Então, o que eu falo para os brasileiros é: tenham coragem, né? Não é porque você está aí que você precisa morrer aí. Você pode, né, buscar coisas melhores. E acredite em você, porque é possível, e a minha missão é fazer isso cada vez mais viável para vocês. Perfeito, Ale. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Foi muito bom bater um papo aqui com você. Legal. E eu acho que é muito legal porque pode ser um caminho muito bom para os nossos seguidores que estão procurando vir aqui de alguma maneira. Com certeza, principalmente os que não sabiam que existe essa possibilidade, né? Exatamente. Então contem conosco aí para ajudar vocês.